Olá, boa tarde, internauta do portal Cidade de Itapira. Esta é a TV PCI e o programa Conversa de Gente Grande, que hoje recebe aqui nos nossos estúdios o Paulinho Ceará, técnico da Esportiva, e estarei acompanhado pelo Rosário Cicotte, que é o responsável pela área de esportes do jornal A Cidade. Paulo da Silva, que é conhecido como Paulinho Ceará, ele está com 50 anos, nasceu em Santo André e o apelido que ele tem de Ceará veio do período que ele jogou no Ceará, no Fortaleza, né, de Ceará, onde acabou recebendo esse apelido. Ele também defendeu o América de Natal, o União Barbarense, o Santo André e vários outros times, além de ter treinado o Misto, Batatais, Fernandópolis, Taquaritinga, Morrinhos de Goiânia, enfim, várias experiências nessa área como treinador também. Boa tarde, Paulinho, tudo bem? Boa tarde, amigos ouvintes da TV PCI. É uma grande satisfação estar aqui com vocês e poder falar do clube da nossa cidade, a Sociedade Esportiva Itapirense, que hoje eu tenho o prazer de estar trabalhando nela, a equipe da cidade onde eu moro, e é com muito prazer que eu estou aqui à disposição de todos vocês. Bom, invoco aqui já o nosso companheiro, Rosário Cicotte. Boa tarde, Rosário. E a você, não só os cumprimentos, mas a primeira pergunta ao Paulinho. Boa tarde, internautas do portal Cidade de Itapira. Paulinho Ceará, obrigado pela presença. E para a gente começar, como foi pegar o time no final da fase de classificação já? Dava para conhecer bem o time? Foi difícil de ajustar para chegar nessa classificação? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Realmente foi uma tarefa muito difícil, pois nós tivemos a oportunidade de estar morando na cidade e ter acompanhado alguns jogos anteriores à nossa presença. Então nós víamos que vinha sendo feito um bom trabalho, mas por conhecer a divisão e por conhecer os adversários, nós tomamos conhecimento das dificuldades que iria encontrar. Então, quando assumimos, ficou mais fácil detectar as deficiências e para procurar trabalhar em cima delas e também aprimorar as qualidades que já possuíam. E aí, na consequência disso, nós conseguimos ter uma boa somatória de pontos. Principalmente nos 6 primeiros jogos nós conseguimos 13 pontos, que nos deu a condição de chegar agora entre os 4 primeiros colocados. Paulinho, você chegou com a equipe ao G8, tudo bem, beleza, mas a saída do seu antecessor foi assim, apareceu um pouco estranha, né? E a gente quer saber o seguinte, como é que foi a receptividade, né, por parte dos atletas nessa transição? Como é que aconteceu isso? Você teve problemas? Conte pra gente um pouquinho isso aí. Veja bem, toda vez que muda-se um comando numa equipe, há um momento de apreensão, até por parte dos atletas, para não conhecer o novo comandante. Então, resta o receio, onde que eles, sob uma nova direção, ficam temerosos, né, com respeito ao que vai acontecer. Será que nós vamos permanecer? Será que vai mudar tudo? Né? Mas nós, de uma maneira muito profissional, pela maneira de nós trabalharmos, sempre com muita lealdade, a primeira coisa que eu procurei passar para esses atletas foi tranquilidade. Né? No futebol, na vida do atleta profissional, são coisas que acontecem constantemente, a troca de treinadores. Né? Aconteceu com o João Batista, que na minha opinião é um excelente profissional, que eu tive a oportunidade de conhecer. E eu passei para os atletas, vocês têm que ter tranquilidade, o João Batista fez um bom trabalho até aqui, o que nós vamos procurar fazer é dar continuidade àquilo que estava sendo feito e procurar acrescentar aquilo que nós achamos que precisa para que essa equipe possa continuar vencendo, possa continuar no G8 e possa continuar se fortalecendo, porque é um campeonato muito difícil. E a partir daí, nós tivemos pouco tempo para o jogo contra a Inter de Limeira, né, onde que eu achei ainda que com um dia de trabalho eles foram temerosos,
Mas a partir daí eu procurei passar confiança, transparência, e eles foram assimilando que nós estávamos ali para dar um tratamento igual para todos eles e dar uma sequência no trabalho que já havia sendo feito. E na consequência disso nós conseguimos fazer com que a equipe produzisse e viesse a conquistar 13 pontos, que foi importantíssimo para que nós chegássemos aos 32 e em terceiro lugar até ontem, e após a derrota de ontem permanecemos no G4, no quarto lugar. Eu vou emendar duas perguntas em uma só. Quando você chegou, você mudou o esquema de jogo da equipe. E além disso, junto com você chegaram 5 ou 6 atletas. Isso foi fundamental para o crescimento da equipe na competição? Essa tarefa minha se tornou um pouco fácil, porque eu havia assistido 3 a 4 jogos do Itapirense aqui. Jogos contra o Sertãozinho, contra o Independente, jogos difíceis. E por conhecer essa divisão, eu via nessa equipe, que é uma equipe de qualidade, mas que precisava um pouco mais de força na marcação, com jogadores um pouco mais maduros, né? A equipe muito boa do Itapirense, mas com jogadores ainda um pouco jovens. Então, vendo a necessidade, nós procuramos trabalhar em cima da necessidade. Trouxemos 4 a 5 jogadores aí, que hoje está jogando o Pablo, está jogando o Leandro, né? Recuperamos o Carioca, que não vinha jogando, e o André Conceição, 2 jogadores experientes, né? E pudemos, assim, dar um fortalecimento a essa equipe. E a coisa aconteceu de uma forma coesa, os jogadores assimilaram com infração, em pouco tempo de trabalho, aquilo que nós queríamos, e diante disso nós conseguimos resultados importantes. Essa foi a mudança, e procuramos valorizar também todos aqueles jogadores que aqui já estavam, dando um tratamento especial para eles, mostrando que eles estavam aqui e iriam permanecer, porque são importantes também. E quando você trabalha em cima da união, do respeito, da lealdade, você consegue tirar o melhor de cada um, e foi isso que nós fizemos. 2 jogadores que eram destaque antes da sua chegada, que é o caso do Bruninho, do Billy, por força de contusão ou opção, pouco jogaram. Você vê isso como coisa normal no futebol? Quando nós chegamos na equipe do Itapirense, nós tivemos a felicidade de permanecer com o Evandro, que é o auxiliar técnico do João Batista. E quando a diretoria me falou que esse profissional era um profissional de tamanha competência, e se eu não tinha nenhuma impunidade em trocá-lo, e de prontidão eu falei, não, se é um bom profissional, eu quero que ele nos ajude, ele vai ficar conosco. O Marcelo, fisioterapeuta, também um profissional de alta capacidade, que me passou um relatório de todos os atletas, desde que quando começou a pré-temporada em novembro, até a nossa chegada. Então eu tive um relatório individual de cada atleta, da condição clínica e da condição física. E nós trabalhamos em cima do potencial de cada um, daquilo que ele produziu, que ele poderia produzir. E no caso, o Bruninho e o próprio Billy, que vinham no departamento médico, foi feito um tratamento especial. Então nós, com o preparador físico novo que chegou, passamos esse relatório para ele, e ele, por ter trabalhado comigo no futebol goiano e conhecer a minha maneira de trabalhar, trabalhou em cima daquele relatório que foi feito sobre cada atleta, para que nós não pudéssemos lesionar mais nenhum atleta e ter a recuperação daqueles que vinham machucados. Então, em alguns jogos eu poupei o Bruninho, como principalmente no jogo de ontem, porque devido à carga física, com um pouco de contratura muscular, o Billy com problema de pubis, eu preferi deixar eles nessas 6 partidas onde eu já como treinador atuei, e com o João Batista ele vinha jogando na base do sacrifício. Então eu falei, vamos entregar o jogador ao departamento médico, porque lá na frente, quando nós conseguimos a classificação, ele vai ser útil e muito importante na reta final. E é isso que está acontecendo. A partir dessa semana ele já está totalmente à disposição, assim como o Bruninho também, para que possa incorporar essa equipe e nós ficarmos cada vez mais fortes. Ceará, se eu não me engano, você já conseguiu 2 acessos no futebol paulista. Em 2003 com a Jalecense e agora em 2007 aqui com a Esportiva. Nós estamos lá 3 graças a você. Podemos confiar em mais um? No futebol nós precisamos ter a confiança naquilo que fazemos. Nós sabemos que é uma competição muito difícil. Na minha opinião, as 8 equipes que se classificaram agora no octogonal
todas começam um novo campeonato agora, todas têm amplas condições de chegar ao acesso, embora só 4 vão conseguir esse feito, mas profissional da maneira que somos, nós temos que, por obrigação, ter a confiança naquilo que fazemos. E uma das principais preocupações minha, tive uma reunião ontem com a diretoria, foi com os mínimos detalhes, as coisas básicas que o futebol exige, para que nós não possamos deixar faltar nada nessa reta final, e tendo a certeza que a nossa equipe, como provou contra o São Bento, que era o líder, e com grande resultado, tem condições de chegar ao acesso. Embora seja uma nova competição, nós temos que ter total concentração, total profissionalismo, total responsabilidade, total foco em todos os sentidos, na semana de trabalho, durante todos os treinamentos, na concentração, que isso é coisa fundamental. E os jogos vão ser resolvidos em detalhes, e nós nos preocupamos com os mínimos detalhes. A equipe que, na nossa maneira de ver, se preocupar com os mínimos detalhes e fazer aquilo que é correto, com certeza vai brigar pela uma vaga no acesso. E eu acredito que a nossa equipe tem amplas condições de conquistar isso. Paulinho, nós temos aí o São Bento, Inter, Sertãozinho e a Esportiva, né? Como é que você analisa esse grupo? Um grupo muito equilibrado. São Bento, o líder. A Inter vem numa ascensão, chegou em 5º lugar agora, atrás de nós, que ficamos em 4º, né? O próprio Sertãozinho teve uma recaída, mas buscou a classificação agora na reta final. Então, é de fundamental importância que nós temos atenção para com todos. Um dos nossos objetivos era poder decidir a última partida em casa, ficando entre os 4 primeiros colocados. Então, a ideia é somar ponto contra a Inter de Limeira, e para buscar o acesso, nós sabemos a grande responsabilidade de vencer essas 2 partidas primeiras dentro de casa. Aí você teria 7 pontos, e na última partida dentro de casa, buscar mais 3 pontos, conseguir a classificação. É óbvio que nas 2 partidas fora, somando pontos, as coisas ficam melhor. Então, com 11 a 12 pontos, é o número ideal para ter o acesso, né? E com 10 não deixa de estar fora, devido à combinação de resultados. Mas nós temos o regulamento em mãos e temos que trabalhar com planejamento e regulamento dentro da melhor performance possível para poder conquistar o que nós objetivamos. Só para ficar dentro aí, imaginando que 2 times desse grupo que vá ficar lá em primeiro e segundo, tirando a Esportiva de lado, que aí não conta. Você acha que São Bento é o que tem mais chance de ficar em primeiro, isso lá na frente? Pelos números da competição, sim, né? Mas, volto a frisar, o São Bento teve um jogo difícil contra o Barretos, acabou empatando 1-1. Teve jogos agora na reta final que não conseguiu o resultado importante da maneira que esperava, né? Então, é um novo campeonato, e todos vão entrar com a responsabilidade de querer o acesso, né? Então, com sinceridade, eu não apontaria favoritos, não. Passo a passo, partida a partida, resumindo nos mínimos detalhes. Ninguém gosta de perder. Mas ontem era o dia que podia perder. Perder ontem, será que fez bem, vai fazer bem para a equipe? Perdeu quando se podia perder? Às vezes, os erros eles são apresentados nos resultados negativos, né? E nós procuramos, mesmo no resultado positivo, corrigir muito a nossa equipe. Nós tivemos um grande jogo aqui contra o São Bento, tivemos um jogo de razoável para bom contra a equipe do São Vicente, tivemos uma vitória importante contra a equipe do União de Araras, onde que a equipe caiu de produção. Fatores importantes para que isso acontecesse: jogos de quarta e domingo, sem tempo para treinar, sem tempo de dar um aprimoramento físico, porque pegamos a equipe já com esse trabalho feito, né? Então, trabalhamos em cima do motivacional, do suplemento, da suplementação, para que os atletas pudessem resistir ao trabalho que é exigido. Mas, diante disso, nós precisamos
saber que com o resultado negativo você tira muito proveito. Eu tive ontem uma conversa de 20 minutos no vestiário após a derrota, parabenizando os jogadores pela conquista do quarto lugar, mas mostrando para eles que a semana que nós tivemos, que antecedeu esse jogo contra a equipe da Francana, nós tivemos dentro do nosso ambiente de trabalho, do dia a dia, alguns fatores negativos, em termos de reclamação por coisas pequenas, né? Onde que nós sabemos que trabalhando numa equipe do porte de uma terceira divisão, nós não temos tudo aquilo que queremos como tem uma equipe de primeira divisão. Então tive que passar para os atletas que eles têm direito de reivindicar o melhor. Nós temos que procurar dar uma condição boa de alimentação, de suplementação, de concentração, de treinamento adequado para que eles possam produzir. Mas nem tudo é fator de reclamação. Levei eles na quinta-feira numa atividade social na PAI e mostrei para eles que tem deficientes que não têm a condição de reclamar da comida porque ele não tem o membro à mão para poder levar essa comida até a boca sozinho, né? Em circunstâncias que nós não agradecemos a Deus pelo pouco que temos. Então essa conversa de 20 minutos no vestiário, eu procurei passar para eles a importância de ter os pés no chão, ter humildade, porque se o resultado negativo veio, não foi só no jogo, foi por aquilo que nós plantamos durante a semana, e plantamos com muitas reclamações e exigências, coisas que a gente tem que ter cautela e saber analisar a condição ideal de um clube, porque o mais importante eles estão tendo, que é o pagamento em dia e as condições de trabalho. Então a gente procura colocar para eles essas coisas. E as falhas que tiveram lá, já falei para eles que nós vamos ter uma semana cheia para poder trabalhar e corrigir todos os defeitos. Então, pé no chão, seriedade, humildade para respeitar o companheiro e saber onde errou, para que nós possamos entrar com o pé direito na competição e conquistar os resultados importantes. Aliás, não está nem previsto aqui no nosso roteiro, mas eu vi essa notícia aí da PAI. Achei interessante, né, você levar os atletas lá para que eles tomassem conhecimento, né, porque a gente fica tão distante daquele mundo, né, que quando a gente vê acaba impactando. E você percebeu que os atletas assimilaram a mensagem que você tentou passar? Sim. No final nós visitamos todas as dependências da PAI. Eu aproveito a oportunidade aqui para agradecer a oportunidade da PAI através da Rose, né, e todos os componentes lá da sua equipe de trabalho, que nos atendeu muito bem, né. Nós procuramos mostrar para esses atletas que a importância da gente conquistar o nosso objetivo é saber reconhecer tudo aquilo que foi feito, né? E a primeira coisa que eu fiz quando aqui cheguei foi passar para eles que eles tinham méritos até onde tinha chegado, porque eu cheguei e encontrei essa equipe no octogonal, dado a um bom trabalho feito pelo antecedente João Batista e toda a sua comissão técnica, e pelos jogadores que ali permaneceram, né? Então a gente tem que saber reconhecer o trabalho do próximo, né? Então a diretoria está nos dando uma condição que é a que a Sociedade Esportiva Itapirense tem hoje. Então, para a gente reclamar de algo, a gente tem que ter consciência daquilo que está falando. E é importante você saber olhar do lado e olhar para trás, que tem no mundo e na vida pessoas com dificuldades muito piores que a gente. E o caminho do sucesso é você ver o lado negativo e procurar superá-lo com trabalho, com disposição e aplicação, e não só reclamando. E eu aproveitei para reclamar do comportamento deles no campo de jogo ontem. Ontem nós tivemos a infelicidade de não poder contar com todo o elenco. Mas eu mostrei para eles que, mesmo não contando com todo o elenco, eles fizeram uma boa partida e tiveram erros que não poderiam ter. Então, isso não pode acontecer na reta final. Só dizendo aí, porque você sabe que o Rosário, ele é gente boa, mas é palmeirense, né? Mas eu tô lendo que alguns comentaristas têm colocado que o Palmeiras, essa mudança que teve aí, foi depois do chocolate no Mirassol, né? Quer dizer, perder de vez em quando faz bem, né? Mexe com o brilho, né? Tá, nesse momento está sendo realizado na Federação Paulista de Futebol o Conselho Arbitral para definir a nova fase, né? A gente sabe que a Esportiva vai estrear fora de casa, fazer 2 em casa
depois 2 fora e fecha em casa a última partida. Isso, justamente. Isso já está definido. O primeiro adversário já sabe qual é ou ainda não? Vai ser definido agora na federação. Né? Então a Esportiva estreia domingo fora de casa. O que o torcedor da Esportiva pode esperar da Esportiva nessa nova fase? Ontem, nessa reunião com a diretoria, você conseguiu acertar os detalhes, esses detalhezinhos, você mostrar para ele o que é preciso fazer para que o time possa subir? Sim. Inclusive, o Paganini esteve lá nessa reunião conosco, né? Juntamente com o Marcos, né? O Flávio, que nós estamos em contato direto, juntamente com o Sandro. E as coisas básicas que nós colocamos foi algumas coisas que as equipes de menor porte têm, né? É caso da alimentação precisa. Nós estamos tendo uma boa alimentação, né? Mas muitas das vezes o jogador precisa do suplemento por causa que o desgaste do treinamento é enorme, né? Então essa questão do suplemento foi resolvida, o ajuste na alimentação, né? O material de trabalho, o material de treino. Então são alguns detalhes importantes. E aquilo que é mais importante é com respeito àquilo que se compromete o clube com os jogadores, que é o pagamento do salário. Foi feito o pagamento do salário, está tudo em ordem. Então, nós não temos motivos para arrumar desculpa para nada. Nós temos que trabalhar e, com seriedade, cumprir o nosso objetivo. Nós sabemos que vamos enfrentar adversários dificílimos, e a minha preocupação é com a concentração e o foco total durante o dia a dia, para que no jogo as coisas aconteçam da melhor forma possível. Paulinho, me parece que existe um problema que é sério, que eu sempre, todo ano, a gente ouve a mesma história. O torcedor, ele nunca fica totalmente satisfeito com o horário dos jogos. Eu sei que essa não é uma da sua responsabilidade, mas a diretoria, ela está pensando, ver se consegue, vai mudar esses horários, ou vão ficar nisso mesmo, ou é a federação que vai impor? Como é que é isso? Eu tinha falado através da expectativa do torcedor, né? O torcedor pode ter uma ótima expectativa de um grupo que vai lutar em igualdade de condições com as outras 4 da nossa chave, né? Terminando de responder a pergunta aqui. E é um campeonato muito difícil, não tem favoritos, quero deixar bem claro isso, né? É jogo de detalhes, né? Num quadrangular, essa divisão, na minha opinião, é a da divisão do Campeonato Paulista mais difícil que tem. Agora, com respeito ao horário dos jogos, nós tivemos até nessa reunião de ontem uma colocação sobre a mudança, a possível mudança, né? Para um domingo pela manhã ou até um domingo à tarde, para que o torcedor possa vir mais no estádio. E é importante a presença do torcedor nos apoiando, nos incentivando lá. Só que nós em reunião com a comissão técnica, eu procurei passar para eles e ouvir opiniões também do preparador físico. A nossa equipe está acostumada com o horário da noite. Por quê? Porque no horário da noite os jogadores têm na concentração o horário de dormir, o horário de levantar, o horário de tomar o seu café, o almoço, o descanso da tarde, o lanche para poder ir para o jogo. Mudando radicalmente esse horário para de manhã, ontem nós já tivemos um exemplo. Nós fomos a Franca, concentramos por volta das 18 horas do sábado, né? E os jogadores só conseguiram dormir, porque a determinação a partir das 10 horas é repouso absoluto. E conversando com cada um deles, eu tive a informação que muitos deles conseguiram dormir 1h da manhã. Para um jogo que é 10 da manhã, o cara mudou de hotel, viajou, a professora, eu desliguei tudo, mas não consegui dormir, foi pegar no sono 1h da manhã. Então, a nossa equipe, até fisicamente, até se adaptar a isso, numa reta final desse tamanho, é muito perigoso. Nós mudarmos esse sistema, e são 6 partidas, até eles pegar essa sintonia, vai lá para o 4º ou 5º jogo, e já podemos ter sido prejudicados. Não é uma questão de acertar o relógio, né? Então é uma adaptação de uma mudança, como o fuso horário e você ter que jogar no exterior, na Bolívia, com altitude. É mais ou menos assim. Então, nós achamos melhor e solicitamos junto à diretoria já permanecer nesse horário. Haja visto que eu acredito que,
fazendo uma pesquisa e vendo o número de torcedores, seria viável uma pesquisa nesse sentido, para um próximo planejamento, uma próxima competição, ver onde dá mais público, onde é melhor para os torcedores comparecer, para que a gente possa fazer uma mudança. Mas para agora, nessa reta final, seria prejudicial para a equipe. Perfeito. Estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui. Ceará, as suas considerações finais para o torcedor da Esportiva. Uma mensagem, deixa a sua mensagem aqui para o torcedor da Esportiva, nessa reta final do campeonato. Eu quero agradecer a todos os amigos ouvintes, principalmente aos companheiros aqui da mesa, da TV PCI. Para mim, foi uma satisfação muito grande ter recebido uma bênção de Deus. Eu estar residindo aqui em Itapira desde 2007, quando tivemos o acesso aqui, e ter a oportunidade de voltar à minha casa trabalhando, né? Então, tive outras passagens por outras equipes, mas sempre residindo aqui desde 2007. Então, para mim é um orgulho muito grande. E eu quero falar para o nosso torcedor que não teria satisfação maior para mim poder ter a felicidade de chegar a um quadrangular decisivo como chegamos, né? E ajudando essa equipe com a minha parcela de trabalho, junto tudo aquilo que já havia sido feito lá atrás, que nós não podemos deixar de fazer. No futebol não se consegue nada sozinho, nem se faz nada individualmente, porque é um esporte coletivo. Todos têm a sua participação, e é importante frisar isso, né? E no futebol de hoje, sempre a responsabilidade recai sobre o treinador, e nós já estamos preparados para assumir qualquer tipo de responsabilidade, mas é importante saber que, num conjunto, dando importância para todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor, desde a nossa presidência ao nosso mordomo da rouparia, todos têm a sua importância. Então eu quero dizer para o nosso torcedor que eles procurem ir no estádio, procurem nos incentivar, procurem apoiar. Tem o direito de criticar quando vê os erros, porque somos passivos de erros também, mas o maior desejo nosso é conseguir levar a Itapirense para a Série A2. Seria um presente enorme que eu vou dar para a minha cidade, e como cidadão itapirense hoje, eu não abro mão disso. Por isso, vou, juntamente com a diretoria, com os atletas, com a comissão técnica, me doar 24 horas por dia até o fim da última partida, para que nós procuramos conquistar o nosso objetivo. E será para mim o maior presente que eu vou ganhar nesse ano de 2013, é dar esse presente para a minha cidade. Peço que o torcedor compareça, nos apoie, né, nos ajude, se mobilize, porque nós precisamos agora, é uma reta final importante, que nós precisamos do público, né, precisamos do apoio total, encher o nosso estádio, principalmente agora no início, porque vamos ter uma partida fora, e vamos procurar, de todas as maneiras, trazer um resultado positivo, para que nas duas partidas dentro de casa, nós consigamos inflamar esse estádio e fazer com que conquistamos duas grandes vitórias. Aí sim nós vamos estar com o pé no acesso, e eu tenho certeza que com a bênção de Deus, nós vamos conseguir o nosso objetivo. Eu queria agradecer a todos vocês e a cidade, a minha cidade de Itapira, que hoje eu tenho o prazer de estar aqui representando ela como treinador de futebol, para que nós possamos conquistar aquilo que é do agrado de todos. Ok, bom, chegamos ao final da nossa conversa aqui com o Paulinho Ceará, desejando a ele e a toda a equipe de Itapira, aliás, desejando isso para Itapira. A nossa cidade está precisando dessas boas notícias, né? Estamos aí com a administração nova, com as coisas acontecendo, e nada melhor que para a nossa cidade do que essa conquista. Então, olha a responsabilidade que também existe em cima de vocês, né? Todo mundo esperando isso. E agradecer aqui não só a você, né, por atender o nosso chamado. Já vamos deixar aqui praticamente acertado já um bate-papo para depois do acesso, né? Para depois do acesso, tá sem certo? dúvida, com certeza. Estaremos aqui, o Flávio também. Agradecer ao Rosário pelo apoio aqui na área, de onde ele é o especialista no assunto, né? E a você, internauta, que nos acompanhou, e aguarde que
constantemente estaremos trazendo as personalidades da cidade que se envolvem com aquilo que a cidade tem para levar para vocês toda a informação possível. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.